torne um vendedor dos seus serviços, de você, é a conexão, é a identificação, é ver em você um profissional que foi além do case, que você foi capaz de ver além do problema que foi apresentado, que o cliente não é o next da lista de atendimentos. Ora, o cliente ele pode contratar aquele profissional que vai se mostrar totalmente técnico, demonstrando ali a solução do problema, trazendo respostas às perguntas. Mas o cliente ele vai se conectar de uma maneira muito mais profunda e diferenciada se ele perceber naquele profissional que ele está compreendendo além daquele problema, que o profissional está se conectando com a história daquele cliente. Isso tem um poder, gente, imenso, que faz muita diferença. A conexão, se ela for feita de maneira sincera e se ela for feita de maneira que realmente gere um rapport, sabe, um rapport genuíno com seu cliente, ainda que você não consiga entregar a solução da maneira como o cliente esperou, provavelmente ele ainda vai se manter conectado com você. Um exemplo disso, por exemplo, é a história do primeiro carro zero do meu marido. O meu marido, ele, durante muitos anos, ele tinha um carro assim de quarta mão. E aí, passado algum tempo, uns 2 anos, talvez menos, de quando a gente se casou, ele finalmente pôde comprar um carro zero. E ele sonhava com determinado carro, ele comprava todas as revistas 4 rodas, ele sabia detalhes daquele carro. E assim que o carro foi lançado, ele pôde finalmente comprá-lo melhor à vista. E aquilo tinha um significado enorme para ele, um significado realmente emocional, porque era uma conquista muito grande, não só dele poder comprar o primeiro carro zero, mas dele poder comprar à vista com dinheiro, sabe, que ele tinha conquistado em pouco tempo de advocacia. Então, quando esse carro foi lançado, ele correu para a concessionária. E aí, quando ele chegou lá, ele foi muito bem atendido e tal. E ele se deparou com uma fila de espera. Então, ele explicou para aquele gerente que ele estava disposto a comprar à vista, que ele tinha o dinheiro. Obviamente, meu marido não era um cliente a mais da concessionária. Ele mal era conhecido da marca. Só que o que aconteceu é que ele ficou altamente decepcionado porque ele considerou que, diante daquela situação, mesmo havendo uma fila de espera, o gerente ia procurar uma maneira de fazer com que ele pudesse ter aquele sonho concretizado mais rapidamente e não fosse só mais um da lista. Percebam que ele não estava interessado em passar à frente de outras pessoas ou, sabe, se prevalecer de uma situação financeira, não era essa a questão. A questão era o nível de ansiedade para ele de concretizar aquele sonho. Na cabeça dele, ele tinha todos os recursos para concretizar. O que impedia, afinal de contas, uma lista de espera que era claramente uma jogada de marketing da empresa? Então, ele ficou tão decepcionado com aquilo que ele resolveu avaliar uma segunda opção, que era um carro da marca concorrente, que também estava sendo lançado nos mesmos padrões, mas que não estava, no momento, tendo o mesmo apelo comercial que aquele determinado carro que ele sonhava tanto. E quando ele chegou nessa concessionária, ele chegou um pouco, desmotivado e tal. Mas ele foi tão bem tratado e a conexão que a equipe da concessionária fez com ele foi tão grande que, mesmo sem que ele tivesse falado que ele ia comprar à vista, os vendedores ainda nem sabiam que ele ia comprar à vista. Mas a preocupação deles foi de conhecer aquele cliente, de conhecer qual era a expectativa do meu marido, o que ele pretendia com aquilo, o que aquilo significava para ele. E quando eles souberam da história dele, que era o primeiro carro zero, né, a idade dele, porque ele era relativamente jovem para concretizar aquilo sozinho e tal. Ele não tinha nenhum carro de valor para dar de entrada. Eles tornaram aquela experiência ainda mais maravilhosa para o meu marido, fizeram com que ele se sentisse único ali. E só depois que eles foram ver que o meu marido tinha a condição de comprar um carro à vista. E a conquista, a conexão que foi feita com o meu marido foi tão grande que o meu marido ele passou a fidelizar a marca e converter clientes para aquela marca. Porque ele não estava vendendo o carro, ele estava vendendo a experiência, a conexão que ele teve. A ponto de pouco menos de um ano, o carro começou a dar problema.
E era um problema crônico, um problema de fábrica, e mesmo assim o meu marido se manteve fiel. E ele teve toda a paciência do mundo com aquela marca, com aquela concessionária, porque ele acreditou desde o começo que, pela experiência que ele teve no começo, ele ia valer a pena a espera. E de fato valeu, o resultado foi entregue, o problema foi resolvido de uma maneira, inclusive, inacreditável, que isso geraria uma outra história. Mas percebam que você faz com que o seu cliente seja um vendedor do seu trabalho de maneira natural, sem que você peça, sem que você faça grandes malabarismos. Desde que você busque uma conexão genuína com o seu cliente, que você vá além do estudo do caso, que você mostre para ele que ele não é só mais um na sua lista de atendimentos e que você realmente quer entender, quer saber além. Pense nisso. E se vocês têm uma experiência que vocês perceberam que houve um diferencial no seu atendimento porque você conseguiu se conectar verdadeiramente com o cliente, ou se isso aconteceu com você do outro lado enquanto cliente, comentem, tá bom? E deem um like, compartilhe o vídeo para quem possa fazer sentido esse conteúdo. Um beijo, fiquem com